Olá, sejam bem-vindos à 10ª exposição do curso de Álgebra Linear. Nesse vídeo nós vamos apresentar exemplos de soma direta. E com ele a gente encerra o capítulo 2 do livro-texto. Bem, relembrando, qual foi a divisão de soma direta que a gente viu nos vídeos anteriores? Que é a definição que o livro-texto dá. Dizer que S é soma direta do subespaço S1 e S2 é dizer que quando você somar os dois subespaços como subconjuntos, tem que dar o conjunto S todo. E tem que ter mais uma condição que os dois conjuntos só podem ter entre si em comum o vetor nulo. Bem, usando essa definição, nós mostramos um resultado muito importante que diz que, na realidade, dizer que S é soma direta de S1 com S2 é dizer que a gente pode pegar o conjunto S e quebrar ele em duas partes. Ou seja, para qualquer vetor V dentro do conjunto S, eu posso escrever ele como soma de duas partes. A primeira parte, V1, dentro do S1, e a segunda parte, V2, dentro de S2. E isso só pode ser feito de forma única. Esse símbolo que tem aqui, ó, existe, depois um ponto de exclamação, quer dizer, existe únicos. V1 e S1, V2 e S2, só que V é soma de V1 com V2. Em alguns outros livros, essa aqui é a definição, tá? E ela é mais interessante para nós, porque já está dizendo o seguinte: você pode quebrar o subespaço S em duas partes, e essas duas partes ficam bem separadinhas, elas não se misturam. Ou seja, sempre que você escreve V dessa forma, a primeira parte V1 é escrito de forma única em S1 e V2 de forma única dentro de S2. E se a gente vai definir agora a soma de três subespaços? Bem, estendendo o que a gente fez para 2 para 3, vai querer então que a soma dos três, S1, S2 e 3, dê o subespaço S, e que a interseção entre os três dê o vetor nulo. Né? Se for usar uma certa lógica. Não, não, isso não é dessa forma, tá? Isso está errado, não é assim que é definido. E acaba que utilizando o bom senso, você acaba errando aqui. Por quê? Porque o autor do livro define a soma direta daquela forma que não é realmente uma forma muito boa de definir, porque você é levado a esse erro. Para que você tenha a soma direta, você vai ter que o subespaço S1, quando fizer a interseção com a soma de todos os outros dois, no caso S2 mais S3, tem que ter apenas em comum o vetor nulo. Mas isso não vai valer apenas para S1 não, tá? Também para S2, ou seja, quando eu fizer S2 em interseção com a soma direta de todos os outros, que no caso serão quem? S1 e S3. S2 em interseção com a soma de S1 com S3 tem que dar o vetor nulo. E por fim, S3 em interseção com S1 mais S2 também tem que dar o vetor nulo. Ou seja, tem que verificar essas três condições, com mais essa outra, tem que verificar quatro condições para mostrar que S é a soma direta de S1, S2 e S3. Além dessa forma, tem uma outra forma que é a definição de outros livros, como por exemplo o livro do Hoffman, Kans, que está na referência bibliográfica, que afirma que para que S seja soma direta de S1, S2 e S3, você tem que quebrar o S em três partes. Ou seja, para qualquer vetor V do conjunto S, vão existir únicos V1 em S1, V2 em S2 e V3 em S3, tal que V é soma desses três vetores. Então vai ter situações que você vai ser mais fácil demonstrar usando essas condições e vai ter outras que vai ser mais fácil usando a daqui de baixo. E agora a gente vai generalizar, tá? Qual é a definição de uma soma arbitrária finita de subespaços vetoriais, soma direta? Então, como antes, o conjunto S, né? O subespaço S como um conjunto tem que ser soma desses S1, S2, S3, Sn como soma de subespaços, soma de subconjuntos, que nós falamos nos vídeos anteriores. E além disso, quando você considerar o subespaço S1, ele não pode ter nenhum elemento comum com toda essa parte aqui, a não ser o vetor nulo. Ou seja, S1 interseção com S2 mais S3 até Sn tem que dar apenas o vetor nulo. A mesma coisa para S2. Ó. Quando você tiver S2 interseção com toda a soma de todos os outros, ou seja, você vai somar S1, S2 você não vai somar porque ele está aqui fora, S3, S4 até Sn. Quando você fizer S2 com a interseção de todos eles, tem que ter apenas o vetor nulo. Então vou escrever isso de uma forma mais geral, tá? Então, ou seja, quando você tiver
um deles, que vou chamar o SK, e a interseção desse com a soma de todos os demais sem ser ele, ou seja, se eu tenho um SK aqui, eu vou fazer interseção com todos os demais, vai ter o S1, S2, vai chegar até o SK-1, que é o anterior a SK, e depois você vai pular para o posterior, SK mais 1, e assim vai até SN. Ou seja, eu estou somando aqui todos os subespaços, com exceção desse SK. Então, essa interseção tem que dar vetor nulo para todos os Ks. Tá? Quando o K for 1, vai ficar S1 aqui, depois S2, S3 até SN. Quando o K for 2, S2 interseção com S1, S3, assim vai. Então, para você demonstrar que a soma é direta, pode dar muito trabalho. Imagina que você estivesse somando 4 subespaços e você queria ver se a soma é direta. Então você teria que ir bastante trabalho. E além dessa forma, tem a outra forma, que é mostrando que qualquer vetor de V, qualquer vetor V pertencente ao conjunto S, ao subespaço S, pode ser escrito de forma única como soma de vetores. Um vetor V1 S1, o V2 V2 S2, o vetor V3 S3 e assim sucessivamente. É um vetor Vn Sn. É uma outra forma de você demonstrar, tá? E essa aqui é a definição do livro, por exemplo, do professor Hoffman, do professor Kans. Bem, vamos ver alguns exemplos. A gente já viu em exemplos anteriores que o R3 ele é gerado por esses três vetores aqui, que a gente chamou de vetores canônicos do R3. Além disso, é bem fácil a gente ver que essa soma é direta. Por quê? Porque qualquer que seja um vetor do espaço x, y, z, a gente já fez em vídeos anteriores, pode ser dessa forma, é x vezes 1, 0, 0, mais y vezes 0, 1, 0, mais z vezes 0, 1. Isso aqui é feito de forma única, só tem essa forma de você escrever esse vetor dessa maneira aqui. Observe que a primeira parcela está no gerado pelo vetor 1, 0, 0. A segunda parcela, que é 0, 1, 0 vezes y, é o múltiplo do vetor 0, 1, 0. Então, essa segunda parcela está aqui no espaço gerado pelo 0, 1, 0. E por fim a terceira, isso aqui, z vezes 0, 0, 1, é um múltiplo do vetor 0, 0, 1. E portanto pertence a esse subespaço. Ou seja, a gente escreve um vetor do R3 de forma única, como uma soma de três vetores. O primeiro estando na primeira subespaço, o segundo no segundo subespaço e o terceiro está no terceiro subespaço. Então, pela definição, R3 é soma direta desse subespaço. Uma outra maneira de você fazer também era mostrar a interseção de, por exemplo, que o subespaço, o primeiro aqui, a primeira parcela, que é gerado por 1, 0, 0. Quando eu fizer a interseção com a soma dos outros dois, 0, 1, 0 mais 0, 0, 1, tem que dar apenas o vetor nulo. Como é que a gente vê isso de uma forma bem rápida, sem fazer muita conta? Olha, observe que para esse primeiro esse subespaço aqui, 0, gerado por 0, 1, 0, a primeira coordenada sempre vai ser 0, né? Por mais que eu multiplique por escalares esses vetores, quando eu fizer alfa vezes 0, 1, 0, aqui na primeira coordenada sempre vai dar 0. Então, todos os vetores dessa forma têm a primeira coordenada 0. A mesma coisa acontece aqui nesse segundo. Ó. O gerado por 0, 0, 1 só vai ter elementos não nulos na terceira coordenada. Ou seja, a primeira coordenada aqui sempre vai dar 0. Então, como a primeira coordenada desses vetores sempre dá 0, e aqui também a primeira sempre dá 0, quando eu somar os dois sempre vai dar 0. Já esse outro não. A primeira coordenada aqui só vai dar 0 no único caso quando o alfa for igual a 0 e aqui dá o vetor nulo. Ou seja, como os elementos desse primeiro, em geral, não tem a primeira coordenada nula, e como os elementos desse segundo aqui, que é a soma desses dois, sempre vai ter a primeira coordenada nula, a única situação que vai ter os dois ao mesmo tempo a coordenada nula vai ser exatamente quando o subespaço aqui já pelo 1, 0, 0, tiver um 0 aqui na primeira coordenada, que vai ser quando o alfa for igual a 0, você vai ter o vetor nulo. Ou seja, então a interseção entre eles dá apenas o vetor nulo. Se você não consegue fazer dessa maneira, você teria que usar sistemas lineares, que é o que nós vamos fazer nos próximos exemplos, como nesse exemplo aqui. Agora, nós vamos querer mostrar que R3 é soma direta desses três subespaços aqui, já pelo vetor 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Então, para mostrar que é soma direta, nós temos que mostrar primeiro que esses três subespaços geram o R3 inteiro. Ou seja, eu tenho que demonstrar que qualquer que seja o vetor do R3, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses três subespaços. Ou seja, eu tenho que encontrar uma combinação linear do
do vetor 1, 0, 0, um múltiplo do vetor 1, 0, 0, que é um elemento desse conjunto, é alfa vezes 1, 0, 0, mais, agora, um múltiplo do vetor 1, 1, 0. Por quê? Porque esse subespaço, gerado pelo vetor 1, 0, como nós explicamos nos vídeos anteriores, são todos os múltiplos do 1, 1, 0. Então vai ficar aqui um beta vezes 1, 1, 0. Por fim, todos os elementos desse subespaço aqui, gerado pelo 1, 1, como a gente viu, quando um subespaço é gerado por um só elemento, os elementos desse subespaço, gerado por esse vetor, são os múltiplos dele. Então, os múltiplos do 1, 1 é gama vezes 1, 1. Então, para nós mostrarmos que R3 é a soma desses três, primeiro nós temos que mostrar que a soma deles três dá o R3. Então, eu tenho que pegar um vetor genérico do R3 e escrever ele como uma soma de três vetores, onde o primeiro está na primeira parcela aqui, o segundo na segunda e o terceiro na terceira. E agora aqui nós podemos distribuir, vai ficar alfa 0, 0. Aqui beta vezes 1, 1, 0 vai dar beta na primeira, beta na segunda e 0 na terceira. E gama vezes 1, 1, 1 vai dar gama na primeira, gama na segunda e na terceira. Para a gente descobrir quem são alfa, beta e gama, e se é possível fazer isso, nós temos que escrever esse segundo membro como sendo um vetor, né? Porque aqui você tem um vetor, x, y, z, e eu quero igualar ele a esse vetor do lado de cá. Mas aqui ainda está como uma soma de três vetores, então vamos somar. Vou fazer alfa mais beta mais gama. A primeira coordenada vai ser, tem alfa aqui, beta e gama. Então quando eu somar, dá alfa mais beta mais gama. E na segunda coordenada, vai somar 0, que é a segunda coordenada do vetor do primeiro aqui, com o segundo, que é beta, com o segundo, que é gama, vai dar gama, que vai dar beta mais gama. E por fim, quem vai ser a terceira coordenada? Você vai somar todas as terceiras coordenadas. Vai dar, aqui dá 0, mais gama. Então vai dar apenas gama. Pronto, e agora a gente tem aqui a igualdade de dois vetores. Os vetores são iguais quando tem as mesmas coordenadas. Então você vai ter aqui um sistema linear, né? Vai ter, por exemplo, a primeira coordenada desse primeiro vetor é x. E a primeira coordenada desse segundo vetor está que é o que está aqui no segundo membro, é alfa mais beta mais gama. Portanto, x tem que ser igual a alfa mais beta mais gama. Analogamente, a segunda coordenada aqui do vetor x, y, z é y. E a segunda coordenada aqui é b mais gama. Então, y tem que ser igual a b mais gama. E por fim, z, que é a terceira, tem que ser igual a terceira aqui, que é gama. Então, z é igual a gama. Então, esse aqui é um sistema linear cujas incógnitas são x, y, z, né? Não, as incógnitas não são x, y, z. As incógnitas aqui são alfa, beta e gama. Observe, dado um vetor qualquer do R3, genérico x, y, z, eu estou procurando escalares alfa, beta e gama, de tal forma que eu escrevo esse vetor x, y, z como uma combinação linear desses três vetores aqui. Ou seja, a gente está procurando quem é alfa, beta e gama. Então aqui a gente vai ter que descobrir quem é alfa, quem é beta e quem é gama. É porque aqui x e y já está até colocado quem são eles. Então vamos resolver o sistema linear. Bem, na terceira equação a gente tira logo de cara que gama é igual a z. E agora para resolver o sistema, como eu já sei que gama é igual a z, eu vou trocar aqui onde tiver gama, vou trocar tudo por z, para ficar mais fácil a gente encontrar agora quem é beta. Então, na segunda equação agora, a única incógnita é beta. E eu posso aqui isolar beta. Se y é igual a beta mais z, então, somando esse método de z, eu vou ter que ir, beta vai ser igual a y menos z. Ou como algumas pessoas preferem, passando o z para o primeiro membro, negativo, beta vai ser igual então a y menos z. E agora eu vou pegar esse valor de beta e substituir aqui na primeira equação. Quando a gente fizer isso, ó, tira beta, aqui beta é quem? É y menos z. Então vou trocar aqui beta por y menos z. Nós podemos cancelar menos z com z. Vai sobrar apenas que x é igual a alfa mais y. E aqui a gente pode encontrar que é o valor de... A gente, quando cancelar z com z, vai ficar apenas x igual a alfa mais y. E agora a gente pode cancelar, a gente pode isolar o alfa, que é a única incógnita aqui. Vai dar então x menos y. Então nós resolvemos o sistema. Ou seja, dado um vetor qualquer do R3 x, y, z, nós conseguimos escrever esse vetor x, y, z com uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, 1, de tal forma que o alfa deu x menos y, o beta deu y menos z e o gama deu c. O alfa deu x menos y, o beta deu y menos z e o gama deu exatamente z.
Então, ao fazer isso, o que nós estamos mostrando? Nós estamos mostrando que um vetor qualquer do R3, de coordenada x, y, z, ele é uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. E do jeito que nós fizemos aqui, essa forma de fazer isso, ela é única, né? A única solução desse sistema é exatamente esse aqui. Não tem outra solução. Então, essa forma de escrever esse vetor, ela é feita de forma única. Como é de forma única, a soma já vai ser direta. Isso é uma maneira de você fazer. No entanto, por questões didáticas, eu vou mostrar que a interseção entre os subespaços, entre um subespaço e soma dos outros, dá o vetor nulo. Porque em muitas situações, você quer somar subespaços e verificar se a soma é direta. Então você não vai se preocupar com essa parte se gera ou não. Você já vai somar, então já vai gerar. Você vai se preocupar apenas em verificar se a interseção tem apenas o vetor nulo. A gente tem que verificar aqui. Então a gente acabou de mostrar que o R3 ele é gerado por esses três. Só que a gente não verificou ainda que a soma é direta. Porque para ser soma direta, além de gerar, tem a interseção entre um deles e a soma dos outros tem que dar o vetor nulo. Né? Então a gente tem que verificar essas três condições aqui. Ou seja, quando eu considerar o subespaço gerado pelo 1, 0, 0 e fizer a interseção com a soma dos outros dois, que é esses dois aqui, tem que dar apenas o vetor nulo. Além disso, quando eu considerar o subespaço gerado pelo 1, 1, 0, que é o segundo, ó, aqui, ó, o segundo, e a interseção dele com a soma dos outros dois, quem são os outros dois? Tirando isso aqui, os outros dois são gerados pelo 1, 1, 0 e gerado pelo 1, 1, 1. Então, quando eu considerar o subespaço gerado pelo 1, 0 e interseção com a soma dos dois, ó, a soma, não é a soma dos dois, tem que dar apenas o vetor nulo. E por fim, o terceiro caso aqui. Eu vou mostrar a condição, a primeira de todas, tá? E depois vou justificar brevemente porque uma delas não pode só ter um vetor nulo e o outro foi como exercício para vocês fazerem. Então, vou mostrar essa primeira, que é a interseção desses dois subespaços aqui só tem um vetor nulo. Então, para isso, como eu quero mostrar que essa interseção só tem um vetor nulo, quando eu considerar um vetor dentro dessa interseção, a gente tem que mostrar que esse vetor é o vetor nulo, né? Se só tem um vetor na interseção. Eu peguei um vetor qualquer aqui. Se eu mostrar que ele é o vetor nulo, então quer dizer que a interseção só vai ter o vetor nulo. Então vamos lá. Se U pertence ao gerado pelo 1, 0, 0, esse U ele tem que ser uma combinação linear dos vetores. Uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0. Como só tem um único vetor, vai ser um múltiplo do vetor 1, 1, 0. Então, eles estão aqui dentro, ele tem que ser igual a um alfa que multiplica 1, 0, 0. Então, todo vetor nessa interseção tem que ser obrigatoriamente desse formato aqui. A gente pode colocar aqui o alfa para dentro. Alfa vezes 1 dá alfa, alfa vezes 0 dá 0, aqui alfa vezes 0 dá 0, então vai apenas alfa, 0, 0. Então a gente já sabe que os vetores na interseção tem que ter esse formato. Mas por outro lado, U também pertence a essa outra parte aqui, ó, a soma desses dois. O pertencer a esse subespaço gerado pela essa soma desses dois subespaços, ele tem que ser escrito como uma soma de dois vetores. O primeiro estando nesse subespaço e o segundo estando nesse outro subespaço. Ou seja, esse vetor U ele tem que ser um elemento desse. Como é que são os elementos desse subespaço gerado pelo 1, 0? São sempre múltiplos desse vetor. Então vai ser beta vezes 1, 0. Mas, agora, um elemento desse subespaço. Como é que são os elementos desse subespaço? São múltiplos desse. Então vai ser um gama vezes 1, 1, 1. Então o vetor U ele é escrito dessa forma. A gente pode até simplificar, né? A gente pode colocar aqui o beta por 1, 1, 0. Vai ficar beta, beta e 0. E o gama aqui por 1, 1, 1 vai dar gama, gama e gama. Então a gente pode ainda simplificar. E para igualar o U que é dessa forma, né? O U é da forma alfa 0, 0, com o U dessa forma aqui, eu tenho que ter dois vetores, né, iguais. Aqui eu tenho um, aqui eu não tenho ainda um vetor, eu tenho soma dos dois vetores, eu tenho que somar para poder igualar. Então vamos somar. Quando eu somar vetores, vai somar coordenada a coordenada. Então, a primeira coordenada aqui é beta e aqui é gama. Então na primeira coordenada vai dar beta mais gama. Quem vai ser a segunda coordenada? Você vai somar a segunda que é beta com a segunda que é gama. Beta mais gama dá beta mais gama. E por fim, 0 mais gama. Pronto, então a gente, por um lado, U é igual a alfa 0, 0. Mas por outro lado, U também é igual a beta mais gama e gama. Então a gente vai poder igualar aqui os dois, né? E mais uma vez, você vai ter aqui um sistema linear.
Porque para que essa igualdade ocorra, a primeira coordenada que é alfa tem que ser igual à primeira coordenada do lado de cá, que é beta mais gama. A segunda coordenada que é zero tem que ser igual à segunda coordenada do lado de cá, que é beta mais gama. E por fim, a terceira coordenada que é zero tem que ser igual à terceira coordenada que é gama. E você tem um sistema linear que a solução é fácil de fazer, porque a gente já tem de cara aqui gama é igual a zero. E agora substituindo esse valor de gama igual a zero na segunda equação, então tá vendo aqui, gama é igual a zero. A gente já tem essa informação. Aí eu vou substituir esse valor de gama igual a zero aqui na segunda. Ele está bem aqui, então eu vou trocar aqui por um zero. Ou então beta vai ser igual a zero. Então a gente sabe que gama é zero e beta é zero. Eu posso vir aqui, substituir e achar alfa, mas não precisa, para falar a verdade, porque nós não estamos procurando U. Eu sei que U é dado em função de beta e gama, é essa expressão aqui. Então eu já achei que que gama é zero e beta é zero. Então eu venho aqui e substituo. U é beta mais gama, então vai ficar zero mais zero que dá zero. Na segunda coordenada, beta mais gama, 0 mais 0, 0. E a terceira coordenada que é gama, que é 0. Então daqui 0, 0, 0. Que era o que a gente queria mostrar, que U é igual a 0, 0, 0. Mas vamos encontrar o alfa. Só para você substituir nas duas expressões e ver se você não fez nada de errado. Então, quando você substituir, o gama é 0 e o beta é 0, aqui vai ter que alfa é 0. Então, alfa é 0, beta é 0 e gama é 0. Então, quem vai ser U? Você pode substituir aqui nessa expressão, ó, U é alfa 0, 0. Então, como alfa é 0, vai ficar 0, 0, 0. Ou então, nessa outra, como a gente já fez antes. O que importa aqui é que, se um elemento está nessa interseção, ele é o vetor nulo. Conclusão. A interseção só tem o vetor nulo. Ou seja, a interseção desses dois subespaços só tem o vetor nulo. Então nós teríamos que fazer a mesma coisa nesse outro caso, só que eu vou argumentar de uma forma mais fácil de você visualizar. Observe que os vetores que estão na primeira, como é que fala, nessa interseção tem dois subespaços, o da esquerda, os vetores estão no subespaço da esquerda, todos eles têm todos as três coordenadas iguais, né? Porque o subespaço dado pelo vetor 1, 1 são todos os múltiplos do vetor 1. Então vai ser alfa aqui, e alfa quando você multiplicar. Mas já os vetores da parte direita aqui da interseção, que é essa soma desses dois subespaços, eles têm uma propriedade interessante. Observe que para esse vetor, a terceira coordenada aqui sempre vai ser 0. Se eu multiplicar por escalares, vai deixar de ser 0? Não, vai fazer alfa vezes 0, beta vezes 0, que vai ficar 0 sempre. Então, a terceira coordenada aqui sempre dá 0. E nesse outro, o gerado por 1, 0, também, né? A terceira coordenada sempre vai ser 0. Ou seja, então quando eu somar vetores cuja terceira coordenada dá 0, o resultado vai dar um vetor cuja terceira coordenada é 0. Esse outro aqui vai dar 0 em algum momento da terceira coordenada? Vai. Somente quando o escalar que você multiplicar for 0, vai dar aqui o vetor nulo. Ou seja, a única situação que esses dois vetores vão ter um elemento em comum vai ser exatamente quando a terceira coordenada desse vetor aqui for 1, 0. Conclusão, e para isso ocorrer, as outras duas, como são todas três iguais, as outras duas também tem que ser 0. Então, a interseção entre eles só tem um vetor nulo, não precisa resolver um sistema linear. Pronto, então isso mostra que, na realidade, esses três, a soma desses três subespaços dá o R3 e essa soma ela é direta. Vamos ver mais um outro exemplo? Então agora eu vou considerar S1 subespaço gerado por esses dois vetores aqui, 1, 2, 1 e 2, 1, 3. E S2 subespaço gerado por 0, 1, 1 e 1, 2. Nós vamos somar esses dois subespaços, vou chamar essa soma de S. Então observe agora que eu já tenho que S é a soma desses dois subespaços. A pergunta natural é, essa soma ela é direta? Então, agora eu tenho que demonstrar que S é soma de S1 mais S2? Não, não preciso, porque eu já defini o S dessa maneira. Como eu falei antes, em muitos casos você não tem que verificar que o conjunto S é soma de S1 mais S2, porque essa é a definição. Você está somando subespaços e eu quero ver se a soma é direta. Então eu não preciso verificar essa condição. A única condição que a gente tem que verificar é se a interseção entre eles dois tem o vetor nulo. E agora ele daria muito trabalho, né? Você tentar escrever um vetor V de S como uma soma de elementos desse tipo, para depois ver se a forma de fazer isso era única ou não, que é aquela outra forma de você demonstrar que dois subespaços são soma direta. Então daí é mais trabalho. Então vamos verificar então que a interseção entre esses dois subespaços tem apenas o vetor nulo. Então, como antes,
Vou considerar um vetor U que está na interseção e o nosso objetivo é mostrar que esse vetor U é o vetor nulo. Então, como o U está em S1 e S2, U está em S1. Quem é S1? É o subespaço gerado pelos vetores 1, 2, 1 e 2, 1, 3. E como a gente viu nas exposições anteriores, dizer que um vetor pertence a um subespaço gerado por dois elementos quer dizer que esse vetor é uma combinação linear desses dois elementos. Então, você vai encontrar um escalar que a gente vai chamar alfa, multiplicar pelo vetor 1, 2, 1. Depois um escalar beta multiplicado pelo vetor 2, 1, 3. E o vetor U seria então uma combinação linear desses dois. Aqui eu vou trocar as letras para x e y, porque essas vão ser as incógnitas. A gente está mais acostumado a usar x e y como incógnita. Mas nada impede você usar aqui A e B, as letras do seu amor, sei lá, D, e aí você vai e escolhe a outra letra do jeito que você quiser. Eu vou usar x e y porque a gente está mais acostumado com essas letras para representar incógnita em sistemas lineares. Por outro lado, agora a gente pode ainda distribuir aqui e somar, né? Esse vetor vai fazer x vezes 1, 2, 3, vai dar x vezes 1, x vezes 2, 2x, x vezes 1, x. Então, a gente vai multiplicando por escalar. É que eu vou fazer mais rápido, tá? Y vezes 2, 1, 3 vai dar 2y, y e 3y. E agora vamos somar os dois com cuidado. A primeira coordenada desse com a primeira desse. Então, x mais 2y vai ser a primeira coordenada. Vamos somar a segunda com a segunda. 2x mais y vai ser a segunda. E por fim, x mais 3y vai ser a terceira. Então a gente encontrou que é um vetor U. Um vetor U para estar na interseção, ele tem que ser necessariamente desse formato aqui, ó. Que é um pouco mais sofisticado do que no exemplo anterior. No exemplo anterior era apenas alfa 0, 0. Agora tem mais sofisticação. Então, assim como U pertence a S1 e interseção S2, U também tem que pertencer, como U pertence a S1 e S2, a gente já viu se ele estiver em S1 tem esse formato. Vamos ver qual é o formato quando ele está em S2. Vamos deixar apenas a parte que nos interessa aqui, tá? Vamos tirar essa parte aqui de cima e deixar apenas a parte que nos interessa, que a gente vai precisar mais para frente. Então, como U pertence a S2 e S2 é gerado por esses dois vetores, então U vai ser uma combinação linear desses dois vetores aqui. Vai ser um Z vezes 0, 1 mais um W vezes 1, 2. É uma combinação linear desses dois vetores. E como antes, a gente vai distribuir aqui, multiplicar Z pelo vetor 0, 1. É a multiplicação usual dentro do R3, vai dar 0, Z, Z. E W vezes 1, 2 vai dar W, W, 2W. E agora a gente pode somar aqui 0 mais W, Z mais W dá Z mais W, e Z mais 2W dá Z mais 2W. Pronto, e agora a gente tem quem é o vetor U escrito uma forma, a forma dele, a cara dele. Então, todos os vetores da interseção tem que ter esse formato. Mas também tem que ter esse outro aqui de cima. Eu até apaguei. Ah, tá aqui em cima. Então, U por um lado é x mais 2y, 2x mais y e x mais 3y. Por outro lado é dessa forma W, Z mais W e Z mais 2W. Então, tem que ser esses dois formatos. Como U é igual a U, a gente vai ter então que esse vetor é igual a esse outro aqui. Ó. E como antes, nós vamos ter um sistema linear, porque para a igualdade de vetores, de termos ordenados, como é o caso aqui, a primeira coordenada desse tem que ser igual à primeira coordenada desse. Então, vai ter um sistema linear novamente. X mais 2y tem que ser igual a W. A segunda coordenada 2x mais y tem que ser igual a segunda aqui, Z mais W. E por fim, a terceira coordenada que é x mais 3y tem que ser igual a Z mais 2W. E agora a gente tem que resolver esse sistema linear. Então, em muitas situações, vai precisar resolver esse sistema linear. Então, eu sugiro aos novos alunos que revise esse conteúdo e faça bastante exemplos para se familiarizar com o conteúdo dos sistemas lineares. Porque na nossa disciplina, esse conteúdo não faz parte da ementa. Nós somos o único lugar do Brasil que o sistema linear não faz parte da ementa do curso de álgebra linear. Ou seja, você tem que saber disso. Então, vamos lá resolver o sistema. Para resolver esse sistema, vamos observar uma coisa bem interessante aqui, olha. Observe que se eu somar 2y com y, dá 3y, que é o coeficiente de y na terceira. Ou seja, o coeficiente de y na primeira mais o coeficiente de y na segunda dá o coeficiente de y na terceira. O mesmo acontece com z. Ó. O coeficiente de z aqui que é 0. Mais 1 dá 1, que é igual. E o de w também. Ó. 1w mais 1w dá 2w. Ou seja, somando a primeira com a segunda, dá
praticamente é a terceira, só não dá porque tem esse x aqui diferente. Aí, mas é bom que a gente encontre o valor de x, então vamos fazer isso. Então, dado o sistema, nós vamos somar a equação 1, x mais 2y igual a w, com a equação 2, 2x mais y igual a z mais w. E quando a gente somar aqui, x mais 2x, 3x, 2y mais y, 3y, e 0 mais z, z, e w mais w, 2w. Então, essa aqui é uma nova equação que é bem parecida com a terceira. Vamos chamar ela de equação 4. E agora, para encontrar o valor de x, nós vamos observar que se eu subtrair a equação 3 da equação 4, eu vou poder achar o valor de x. Então, vamos fazer aqui. Então, dada aqui a equação 4 que a gente tinha acabado de encontrar, vou colocar aqui a equação 3, que é essa aqui de baixo, a terceira. E vamos agora fazer a subtração. 3x menos x dá 2x. 3y menos 3y dá 0, z menos z dá 0, 2w menos 2w dá 0. Então, na realidade, restou apenas 3x menos x, que é 2x, igual a 0. E daqui a gente tira com o valor de x. Então, x tem que ser igual a 0. Então, já resolvemos, já achamos o valor de uma das incógnitas. Então, vamos colocar agora o sistema. Vamos substituir esse valor de x igual a 0 no sistema, para que a gente continue tentando resolvê-lo. Tá? Então, o sistema original é esse aqui. E onde tiver x, vou colocar 0. Então aqui era x mais 2y mais w. Então quando eu substituir o x aqui igual a 0, vai ficar 0 mais 2y igual a w. Só que 0 mais 2y dá o próprio 2y, vai ficar 2y igual a w. Agora vamos substituir o valor de x igual a 0 na segunda. Vai ficar 2 vezes 0 mais y igual a z mais w. Estou substituindo bem aqui. Ó. 2 vezes 0 dá 0. Então vai ficar apenas y igual a z mais w. E por fim, na terceira, substituindo, vai ficar 0 mais 3y mais z igual a mais 2w, igual a z mais 2w. E, portanto, dá apenas 3y igual a z mais 2w. Então, o sistema fica mais simples. Tem outra equação importante, que é x igual a 0, né, que faz parte também do sistema. E agora, esse sistema aqui a gente pode resolver. Está bem mais fácil. Por exemplo, w já é igual a 2y. É a primeira equação. E agora esse valor de w igual a 2y, a gente vai substituir aqui na segunda. A segunda equação é y igual a z mais w. Então, quando eu substituir esse valor de w aqui, que é igual a 2y nessa parcela aqui, vai ficar então y igual a z mais 2y. E a gente pode agora isolar aqui o z, né? Soma simétrica de 2y dos dois lados. Ou y menos 2y dá menos y, então z vai ser igual a menos y. E só falta agora usar a terceira equação. Vamos fazer isso? A terceira equação é 3y mais z, 3y igual a z mais 2w. E substituindo esse valor de w igual a 2y bem aqui, vai ficar 3y igual a z mais 2 vezes 2w, que dá 4y. Pronto, aqui isolando também, você vai ter que z vai ser igual a 3y menos 4y, que é menos y. Pronto, então a gente resolveu o sistema. Quanto é que vale x? 0. Quanto é que vale y? O y, quanto é que vale o y? O y vale o próprio y. E o z? Menos y. E o w? 2y. Então a gente encontrou a solução do sistema e observe que ficou em função do y. Para qualquer valor de y que eu der, eu encontro uma solução para o sistema. Por exemplo, imagine que o y fosse 1. Se o y fosse 1, x seria quanto? 0. Y, 1. Z, menos 1. W, 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, esse sistema tem infinitas soluções. Para cada valor que eu dou para y, eu encontro valores para x, z e w e o próprio y, que é ele mesmo. E agora? Agora vamos voltar para o nosso vetor u. U era x mais 2y na primeira coordenada, 2x mais y e x mais 3y. E nós sabemos que o x é 0, o y é o próprio y, o z é menos y e w é igual a 2y. Então a gente vamos substituir esses valores aqui na expressão para u. Então, onde tiver x, vou colocar 0, vai ficar 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Então, 0 mais 2y dá apenas 2y, 2 vezes 0 mais y e 0 mais 3y. Substituímos. Vamos fazer as contas. 0 mais 2y dá apenas 2y. 0 mais y dá y e 0 mais 3y dá 3y. Então, dá esse vetor. Então, u tem esse formato. Ou seja, se um vetor u está na interseção, ele é necessariamente desse formato aqui. E claro, se um vetor tiver desse formato, ele está na interseção devido às contas que a gente fez. Só ir voltando. Só que ainda a gente pode escrever esse u de uma maneira mais amigável. Eu posso colocar aqui o y para fora, o vetor, e você vai escrever o u como sendo y que multiplica o vetor 2, 1, 3. Ou seja,
Se um vetor está na interseção, ele é um múltiplo do vetor 2, 1, 3. Bem, a gente usou aqui o U, escrito dessa forma, encontramos U como sendo Y, multiplica por o vetor 2, 1, 3. Você também poderia fazer o contrário, em vez de usar essa expressão, usar essa outra, né? Que o U é W, Z mais W, Z mais 2W. Não precisa, a gente já encontrou que o U é desse formato, não precisa. Mas você pode fazer para ver se dá o mesmo resultado, porque tem que dar o mesmo resultado, né? Você não errou nenhuma conta. Às vezes é bom fazer isso, porque o sistema pode ser grande, com muitos coeficientes, e você pode ser que tenha errado em algum lugar. Se nos dois lugares deu o mesmo resultado, é mais fácil de estar certo, né? Agora, se der diferente, você já sabe que está errado. Dá igual não quer dizer que esteja certo. Mas se der diferente é porque está errado. Então vamos substituir aqui. Quanto é que vale W? W é 2Y. E Z é menos Y. Então, se tiver W, eu vou substituir por 2Y aqui. Ó. Quem é Z? Menos Y. Então, eu vou substituir Z por menos Y. E W, agora vamos substituir por 2Y. Mais uma vez, Z vamos substituir por menos Y e W por 2Y. Então, vai ficar 2 vezes 2Y. Pronto. Menos Y mais 2Y aqui vai dar apenas Y. E 4Y menos Y dá 3Y. Então, vai dar 2Y, Y e 3Y. Deu o mesmo resultado, como era de se esperar. Então, o que a gente mostrou aqui foi que a interseção entre os dois subespaços não deu o vetor nulo, deu todos os vetores dessa forma. Por exemplo, quando o y for igual a 1, dá o vetor 2, 1, 3. Quando o y for igual a 0, dá o vetor nulo. Quando o y for igual a 10, dá 20, 10 e 30. Então, a interseção desses dois subespaços deu exatamente o subespaço gerado pelo vetor 2, 1, 3. Então, a soma não é direta, porque tem que dar apenas o vetor nulo. Pronto, tá bom. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido. E até a próxima.